Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Bem-vindo ao canal do Evangelho. Eu sou Marlon Meirelles, do canal O Evangelho sobre Rodas, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma forma pura e simples. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus 25. Hoje, a segunda parábola de Mateus 25. E a quarta parábola que o Senhor Jesus Cristo continua a explicar. Então, o Senhor Jesus Cristo usa 5 parábolas. 2 estão em Mateus 24 e 3 em Mateus 25. Então, para quem que não assistiu ao vídeo da parábola das 10 virgens, dê um pause aí, assiste. E também os 4 vídeos do nosso irmão Felipe, que ele vai explicar Mateus 24. Hoje, Mateus 25, a parábola dos talentos. Versão NVI, convido a todos para abrirem suas Bíblias, para juntos lermos Mateus 25, 14. E também será como homem, ou seja, e também o Senhor Jesus Cristo está continuando uma ideia. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-los e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregam-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que triste que será essa história para aquelas pessoas que ouvirem isto do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, essa é a 4ª parábola consecutiva que o Senhor Jesus Cristo estava contando. Então, o Senhor Jesus Cristo continua um pensamento em Mateus 24 e que diz respeito a Israel, não é a igreja. Então, essa cena não é sobre a igreja e nem sobre o arrebatamento da igreja, mas sim sobre a segunda vinda e o estabelecimento do reino. Por isso que nesse contexto de Mateus 24, você vai ler de evangelho do reino, não do evangelho da graça, que é o que nós pregamos hoje, o evangelho do reino, que fala da vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino milenar. Então, esse vai ser o julgamento dos judeus. Então, a gente entendeu das parábolas das 10 virgens. Também
fala aqui do julgamento dos judeus. E agora, o Senhor Jesus Cristo usa outra parábola. Ele usa 5 da mesma história, do mesmo contexto, para que os discípulos entendessem bem aquele contexto em que ele viria para estabelecer o seu reino. E a última história, 31 a 46, fala do julgamento das nações, que não mais focado no povo de Israel, mas as outras nações que a gente vai estudar no próximo vídeo. No início, então, fala, e também, ou seja, tem algo que ele disse antes, que ele está continuando a essa ideia. E também será como homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Então, essa primeira parte fala de um homem que saiu de viagem. Que homem é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos para que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 1. Vamos ler no versículo 6 até o versículo 11. Então os que estiverem reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então esse tempo que o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o reino a Israel será este tempo da sua segunda vinda para estabelecer o reino dele aqui sobre a terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui fala do dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo ali encheu aquele lugar e a partir daquele instante ele é a habitação daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Você hoje que crê em Jesus Cristo, você é a habitação do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você é chamado para ser testemunha, para testemunhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com você, e você testemunha dele, e com o Espírito Santo você testemunha na sua localidade, em todo o mundo. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, no arrebatamento, Jesus voltará da mesma forma quando eles viram subir? Não. Ele vai voltar da mesma forma como viram ele subir na sua segunda vinda para estabelecer o reino milenar, onde que ele vai pisar neste mundo, onde que ele vai ficar neste mundo. O arrebatamento é algo à parte, em que ele fará unicamente com a igreja. Aqui ele está retornando para estabelecer. E as pessoas que estavam vivas no fim dos 7 anos passarão por esse julgamento. O povo de Israel, Jesus Cristo fala de Mateus 21, Mateus 25, de 1 a 30, e das nações ele fala aqui do versículo 31 ao 46. Aí, o Senhor Jesus Cristo é Senhor de tudo, dono de toda a terra e de tudo aquilo que existe neste mundo. Nada aqui pertence a você. Você pode ter uma casa no seu nome, um carro no seu nome, mas nada pertence a você. Você é um mordomo daquilo que o Senhor Jesus Cristo te confiou. Você tem usado isso para a honra e glória dele, para o seu reino, ou para as suas vontades? Isso é uma aplicação que a gente fala desse texto. Mas a interpretação que a gente vai ver aqui. A um deu 5 talentos, aí ele vai falar, o homem ao sair, que é o Senhor Jesus Cristo. Confiou, que dá a ideia de confiança. Ele deixa todos os seus bens, não parte, mas tudo que ele tem, porque toda a terra é dele. Todos os bens dele, a sua capacidade, a sua saúde, seu carro, sua casa, tudo é do Senhor Jesus Cristo. Ele vai confiar aos seus servos, todos os seus bens aos seus servos, todos os recursos em qualquer área da sua vida espiritual, financeira, saúde, oportunidades, tudo que você tem. Por isso que Davi fala, Senhor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque o Senhor é tudo o que eu tenho. Nada pertence a você, tudo pertence ao Senhor que saiu em uma viagem que está durando está em quase 2000 anos. Ele está a esse tempo confiando a você. Você tem sido bons mordomos? Vocês têm sido bons mordomos?
ou tem usado de qualquer forma. Então é muito bom atentarmos a isso também. Então a um deu 5 talentos. Então ele tudo pertence ao Senhor. E um deu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. Uma coisa que me chama bastante atenção é isso que ele fala. Cada um de acordo com a sua capacidade. O Senhor Jesus Cristo não vai deixar você, não vai confiar algo para você sabendo que você não é capaz. Ele vai te dar essa capacidade para você multiplicar para a honra e para a glória dele. Eu não falo de algo só material, mas todos os recursos, tudo que ele tem colocado em suas mãos para você multiplicar. Por isso tem que ser diligente, tem que confiar, trabalhar para a honra e glória dele. Um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Muitas vezes, muitos veem essa história e tem dó até daquele que recebeu 1, mas 1 talento é muita quantidade. O talento naquela época significava 6.000 denários. 1 denário, um trabalhador comum recebia. Então era o equivalente a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum daquela época. É muito dinheiro. É uma quantidade muito grande. 5, 2, 1. De acordo com a sua capacidade. O Senhor Jesus Cristo, ele não chama os capacitados, mas capacita o chamado. Se o Senhor Jesus Cristo te entregou algo, pelo Espírito Santo você vai ser capaz de realizar. Eu não serei capaz de realizar esse estudo aqui por conta minha. É o Espírito Santo que me capacita para cada dia estar nesse esforço de transmitir o estudo, de passar isso, de estudar, de entender, de praticar e de ensinar a palavra do nosso Deus. Então, de acordo com a sua capacidade, mostra a justiça de Deus, a justiça do Senhor Jesus. Ele sabe o limite de cada um e espera que cada um faça o melhor com o que recebeu. Se o Senhor Jesus Cristo confiou algo, você faça o melhor para a honra e para a glória dele. Aí fala, em seguida partiu de viagem, como a gente leu lá em Atos. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Ele era diligente, fez rápido, saiu imediatamente. O Senhor Jesus Cristo confiou ele, ele sabia da responsabilidade que ele tinha, então ele saiu para multiplicar aquilo, para trabalhar um serviço ativo, diligente a serviço do Senhor, que confiou tudo, porque tudo é dele. Se os recursos que o Senhor te der, você não usar para a glória dele, você e eu temos que ser responsável pelaquilo que o Senhor Jesus Cristo nos confiou. Aplicou-los e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. É o que nos mostra. Multiplicar os talentos, vida ativa ao serviço naquilo que foi confiado a ele. E aquele que escondeu o seu talento? Foi negligente, foi insensato. Lembra daquela história, daquele estudo que a gente falou? Das 5 virgens insensatas que não tinham o óleo suficiente? Esse grupo também foi insensato. Então é a mesma história, só um contexto e uma história diferente com o Senhor Jesus Cristo, mas é o mesmo contexto. Eram insensatos. Não fazia isso por medo, preguiça ou falta de fé. E outra coisa, não conhecia verdadeiramente o seu Senhor. Esse texto aqui, um pouco mais abaixo, ele vai relatar como era o seu Senhor. Com certeza ele não sabe, ele nunca conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala depois, versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Depois de muito tempo, há quase 2.000 anos, o Senhor Jesus Cristo partiu de viagem. Depois ele voltou. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, pessoal, ele mostrando aquilo. O Senhor, olha aqui, olha o que eu fiz pelas coisas que o Senhor confiou a mim. Quão alegre é aquele momento. No fim da tribulação, daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que ficaram vivos até naquele instante, Senhor, o Senhor me confiou isso. Olha aquilo que eu fiz, eu multipliquei para a honra e glória do teu bendito nome. Eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu. O versículo 21 e o 23 é exatamente idêntico, você vai ver aí. Tanto aquele que multiplicou de 5 para 10, quanto aquele que multiplicou de 2 para 4. O
que para Deus não é muito importante a quantidade, e sim a qualidade, se você fez pela fé nele. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Venha, participa da alegria. Foi preparado para você, para o sensato, para aqueles que estavam prontos. Por isso, mais uma vez, o milênio não foi feito para os ímpios, mas para os justos, para aqueles que estavam revestidos do Espírito Santo, para aqueles que eram diligentes das coisas que o Senhor confiou a ele. Veja também o que tinha recebido, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, mesma coisa: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2, multipliquei no teu nome. O Senhor respondeu a mesma coisa que o Senhor disse para aqueles que tinham multiplicado de 5 para 10, disse para aquele que multiplicou de 2 para 5. Muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Eu confiei em você. E você, por isso, trabalhou diligentemente para mim. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito no milênio. Você estará comigo. Eu te colocarei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor no milênio. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha como ele que fala do Senhor Jesus Cristo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Ele até sabe que tudo que estava na mão dele era do seu Senhor. O seu talento, o Senhor me confiou. Veja, aqui está o que lhe pertence. Será que ele trabalhou que estava com medo? Ele não conhecia o seu Senhor. Ele era insensato, ele era negligente. Ele tinha medo, ele tinha falta de fé. Ele tratou de qualquer forma a coisa que o Senhor confiou para ele. Muitas vezes a gente olha, esse servo tem até um pouco de dó, né? Porque o Senhor confiou 1 talento só e depois trata ele dessa forma, porque ele nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo. Assim como naquela história das virgens, as 10 foram ao encontro do Senhor Jesus Cristo, mas somente 5 estavam prontas, estavam com óleo, estavam com a presença do Espírito Santo, estavam prontos. Assim é essa história também. Somente aquele que conhecia o Senhor verdadeiramente, tinha aceitado ele, trabalhado para a honra e para a glória. Fica uma aplicação para a igreja de hoje. Você tem feito tudo para a honra e glória do Senhor? Seus bens, recurso, saúde, tudo foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é dono de tudo. Fala Davi em 1 Crônicas 29, de 11 a 12, depois vocês podem ver, tudo pertence ao Senhor. Paulo, primeiro aos Coríntios 10, 26, do Senhor é a terra e sua plenitude, tudo é dele. Tiago 1,17, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, tudo vem do Senhor Jesus Cristo, nada é nosso. Nós estamos como mordomos, como servos, como administradores para o nosso Senhor daquilo que Ele concedeu. Ele espera que você seja fiel, que faça tudo para a honra e glória dele e multiplique. E você venha multiplicar também. Mas esse contexto, essa aplicação é dessas pessoas que estarão vivas na ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, então, daquilo que ele falou, eu te julgo pelas suas parábolas. Isso é uma outra parábola que o Senhor Jesus Cristo conta em Lucas 19, que é a parábola das minas, que é um pouco diferente dessa aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo também que julgou aquele servo pelas suas parábolas, que está na cara. Ele não conhecia o Senhor, ele que confiou, ele que capacita, ele que está conosco. Então ele não conhecia verdadeiramente o seu Senhor. Aí o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Igual aquelas 5 viúvas, 5 virgens também, que fala ali, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Já lançou, já que você acha que eu sou assim? Então você deveria, no mínimo, ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. No mínimo, você tinha que multiplicar de alguma forma. Nem trabalhar você quis. Você foi negligente. Nem os juros, nem um pouco você multiplicou, nem o básico você fez. Você teve medo, falta de fé, falta de confiança em mim, porque eu confiei tudo a você. Então tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Aqui o foco nem está naquele de quem o Senhor Jesus Cristo deu, aquele talento único que estava naquele servo, mas sim de quem ele tirou. É de quem foi negligente pelaquilo que o Senhor Jesus Cristo confiou. Pois a quem tem,
mais será dado. Se o Senhor Jesus Cristo confiou a você algum talento, muda hoje esse contexto de talento hoje é o quê? Um talento de alguém que possa dançar, cantar, essas coisas. Mas eles tiraram daqui. Mas não é especificamente esse talento que aqui fala. Aqui o talento é tudo aquilo que o Senhor Deus colocou, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo depositou, que confiou em você, em qualquer área da sua vida. Aí fala aqui, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que triste aquela cena. O servo não conhecia o seu Senhor, não tinha uma intimidade dele. Servo não significa ser filho. Filho é aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, igual aquelas 5 virgens insensatas também, que falam que a porta foi fechada, foi preparada aquele banquete só para aquelas 5 virgens que estavam preparadas com o óleo, com o azeite ali. E as outras ficaram. Que triste será. Onde serve inútil nas trevas, lança ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus Cristo, nas parábolas de Mateus 24, no fim também delas, fala sobre isso. Ele o punirá severamente, Mateus 24, 51. E lhes dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O contexto é o mesmo, a história é a mesma de uma visão diferente que o Senhor Jesus Cristo quis falar. Que você seja sensato, trabalhe para o Senhor Jesus Cristo, que Ele te confiou. E o fruto que Deus espera de nós. Qual que é o fruto que Deus espera de nós? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra nenhuma. João 15, 5. Sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, não podemos realizar obra nenhuma. Obra para a vida eterna. Boas obras não é a mesma coisa que obras boas. Obras boas, ajudo o próximo, faço obras boas, mas boas obras somente em Jesus Cristo. Na presença do Espírito Santo podemos realizar. Que você possa ser diligente naquilo que o Senhor Jesus Cristo te confiou. Que você trabalhe, que multiplique, que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando. Até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço.